Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus. Com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade, a TV Câmara segue trabalhando. Mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias, seguimos nossa missão de levar até você informação séria e devidamente checada por nossos jornalistas. Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas na live de hoje cedo, hoje às 10 horas da manhã, com a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Então, até hoje, 5 de maio, foram confirmados 159 casos positivos da Covid-19 em Rio Preto. Ontem eram 139, ou seja, estamos em ascensão de casos, uma média de 20 casos novos por dia. No final de semana já tivemos 20 casos, aí agora de ontem para hoje, mais 20 novos casos, que é a chamada aceleração, como resumiu a Andréia Negri. E ela disse que no momento, nós não estamos no momento de flexibilizar nada, de liberar nada, que a saúde e o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus só vai pensar nisso quando essa curva estiver descendente, quando começar a desaceleração da curva, com a queda de casos, desocupação de leitos, além de índices estatísticos, matemáticos e científicos. Então, dando a entender aí que nem na segunda-feira, dia 11, quando vence o decreto de emergência do Estado, Rio Preto não deve, talvez alguma liberaçãozinha aí, uma coisinha ou outra, mas sem grandes alterações com o que está hoje posto em prática. E até o momento, 9 mortes confirmadas. Ontem tivemos a confirmação de mais uma morte, um senhor de 87 anos, já de idade, já com comorbidades, mas morreu com o vírus, com o coronavírus, Não se sabe se em decorrência do vírus, mas o fato é que ele estava com o vírus. Bom, lembrando ainda que as pessoas com qualquer quadro gripal devem procurar primeiro o 0800 da saúde antes de se dirigir a qualquer unidade de saúde, o 0800 77 22123, tirar dúvida, esclarecer sintoma aí e tal. Segundo a saúde, a maioria das demandas estão sendo resolvidas por telefone. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui também pela TV Câmara, tem os nossos contatos aí, o nosso WhatsApp é o 991637905, o nosso telefone o 32147766, estamos ao vivo no Facebook, estamos no YouTube também, no Twitter, tem a nossa hashtag aí, informativo Corona. E em todo o mundo já são 3.584.174 pessoas infectadas, com pelo menos 251.580 mortes, número de guerra, Por outro lado, são mais de 1.167.990 pessoas recuperadas e em tese imunes ao novo vírus. Isso ainda está em estudo. Uns dizem que sim, outros dizem que por um tempo, outros dizem que ainda não dá para afirmar, mas é consenso que por algum tempo a pessoa fica imune, até pelos anticorpos que estão sendo construídos aí pelo organismo, E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 1.208.674 contaminados. É também o país com o maior número de mortes, 69.680 vítimas, ultrapassando Itália e Espanha. E no Brasil, aí chegamos à marca de 109 mil pessoas infectadas, 45.815 recuperadas e, infelizmente, 7.391 mortes. E a boa notícia do dia vem lá de Israel, Parece que um laboratório de Israel conseguiu aí um retroviral um tanto quanto eficiente contra o coronavírus. Israel diz que aguarda a patente apenas para iniciar aí a produção em larga escala desse retroviral, que é feito com base nos anticorpos
do coronavírus e, segundo informações que surgiram aí na imprensa agora à tarde, o medicamento tem se mostrado bastante eficiente. Bom, e enquanto os medicamentos, a vacina não vem, a pandemia segue, né? E a gente tem uma mensagem gravada pelo diretor do Hospital de Base da Funfarm, o Dr. Jorge Fares, sobre a situação do novo coronavírus em Rio Preto e região, e o que o Dr. Fares fala aí não é muito animador, não. Vamos conferir o vídeo que foi enviado para a gente pelo Dr. Fares. Estou para fazer mais uma rodada de informações sobre a Covid na nossa instituição e na comunidade de modo geral. O último vídeo que eu fiz foi no dia 16 de abril, portanto faz 18 dias, e nesse período, principalmente nos últimos 10 dias, aconteceram algumas mudanças, é isso que eu quero transmitir para vocês, mudanças que eu considero para pior, são basicamente 3. Em primeiro lugar, houve 2 óbitos. Até então não tinha tido nenhum óbito na nossa instituição por Covid, e aconteceram, infelizmente, 2 óbitos no hospital de base, nenhum no hospital da criança. Em Rio Preto, eu acho que até hoje, se não me engano, foram 9 óbitos, 2 foram no hospital de base, foram os 2 primeiros da nossa instituição. O segundo item é que aumentaram os doentes. Então, também, infelizmente, os números de pacientes eram 3, 4, 5, né? Pacientes internados na enfermaria e na UTI, e no momento já está com 12, 15 pacientes diariamente internados, 5, 6, 7 na UTI e outro tanto na enfermaria, então mais doentes também internados. E o terceiro é que o exame de PCR, feito na nossa instituição, que é a biologia molecular, que é o exame mais confiável para o diagnóstico, que também, até o dia 16 de abril, eram poucos casos diariamente, 3, 4 casos que positivavam, às vezes nenhum, agora se tornou também um número alto, 12, 15, 20, chegou a ter 40 exames positivos aí a semana passada. Então, isso é indicativo, né, de que estão aumentando os casos de contaminação na população, a população ficando mais doente e começando a morrer, ainda sob controle, é claro, né, o hospital, a rede de saúde, como eu já coloquei anteriormente, está preparada, nossa rede está preparada para um aumento de demanda, mas já está acontecendo e isso nos preocupa. Então, por isso que é o meu primeiro apelo, o primeiro pedido à população, que precisa continuar tomando as medidas necessárias de prevenção. Seja o isolamento horizontal, na medida do possível, não é isso? Os pacientes mais idosos, as comorbidades, quem não precisa sair, continue em casa. Uso de máscara obrigatória, a minha máscara está aqui, estou usando, né? Tirei só para fazer essa gravação. É fundamental que continuemos com as máscaras, né? Tanto na rua como para as atividades do dia a dia. A lavagem de mãos, o álcool, o distanciamento, né? Distanciamento muito importante. Tenho visto pessoas fazendo atividade física em diversas áreas da cidade, muito próximo, sem máscara. Não é para acontecer isso. Eu acho que é uma conscientização que nós precisamos ter, que isso não é curto prazo, isso vai ser ao longo deste ano, e isso é o mínimo que nós temos que fazer para a economia voltar a andar. Então, vamos fazer a nossa obrigação, cabe à população se preocupar sim com a economia, mas antes, se cuide, tome as medidas necessárias, preventivas. Todo o sistema de saúde que nós estamos preparando, adequando, ampliando, vai ser pouco se a população não fizer a sua parte. O que tem acontecido nas grandes cidades que nós estamos acompanhando, nas capitais que nós estamos acompanhando pelos jornais, como Manaus, como Fortaleza, como em capital de Boa Vista, e mesmo em São Paulo, não é isso? A Folha de São Paulo ontem noticiou que no mês de junho, possivelmente, grande parte do país não terá leitos privados e públicos disponíveis. Esperamos que isso não aconteça na nossa instituição, mas para isso depende muito da população. A população continuar, né, isso, com as suas medidas de prevenção. Claro que quem tem que trabalhar, quem tem que ter algumas atividades fora, vai ser necessário, vai fazer o quê? Não é isso? Mas se previna.
use a máscara, mantenha a distância e tome todas as medidas necessárias. Eu acho que nós temos uma situação, como já coloquei anteriormente, razoável em nossa região. O sistema de saúde está razoavelmente preparado. Isso porque houve o isolamento horizontal aí há 40 dias, não é isso? Esse isolamento foi importante, continua sendo importante. O sistema também de saúde se adequou, o hospital de base e as outras unidades têm se preparado para uma demanda maior. Nós estamos trabalhando para chegar no mês de junho com 480 leitos voltados para a Covid, sendo 171 para UTI e 310 para SUS, na nossa instituição, representando isso praticamente 70% dos leitos da região, na FUNFARM, voltados para a Covid. Deverá ter uma demanda grande, não somos diferentes de outras regiões do país, ou mesmo de São Paulo, né? Vai chegar aqui, estamos razoavelmente preparados e precisamos da população na prevenção. Esse preparo da instituição tem contado, isso é importante eu colocar, tá certo? É um custo altíssimo. Para vocês terem uma ideia, nós estamos usando 20 a 25 mil máscaras por dia na instituição, com ações de prevenção muito importantes. Vocês imaginam capotes, aventais, luvas, todo o gasto mensal hoje, só de EPIs, passa de R$1 milhão por mês a instituição gastando, mas isso é para prevenir, é para que não contaminemos nossos pacientes não Covid. Então isso nós estamos atingindo até o momento e pretendemos continuar. Quero agradecer aqui algum apoio que nós estamos tendo, as promessas do vice-governador, Rodrigo Garcia, representando o governo Dória, os deputados da nossa região, a nossa diretora regional de saúde, Silvia Stort, que tem muito batalhado para organizar o sistema, tanto regionalmente como na nossa instituição. Contamos muito com esse apoio, com esse financiamento que está sendo prometido pelo governo do Estado. Isso é muito importante, porque nós, além dos gastos com EPIs, com medicamentos, com funcionários afastados, toda a estrutura sendo refeita, estamos tendo que investir muito em construção. E isso é um custo altíssimo, estamos trabalhando no vermelho continuamente e contamos muito com os órgãos governamentais e também com a iniciativa privada, as doações. É muito importante deixar claro a necessidade de doações das grandes empresas, não é isso, de alimentos, de insumos, tudo que for possível é bom, é necessário para a nossa instituição, para nos prepararmos, continuar atendendo a população de um modo geral, não Covid, né? Os AVCs continuam, os infartos, diabetes, sem contaminá-los e atender o Covid na quantidade que eu coloquei. É muito importante tudo isto, contamos muito com a comunidade nessa prevenção, com o governo e com a iniciativa privada e tenho certeza que com isso estaremos vencendo a Covid, daqui 6 meses estaremos com isso no passado. É isso, muito obrigado. Bom, tá aí, gente. É a palavra do diretor do Hospital de Base de Rio Preto, Jorge Fares, não é nenhum comunista falando, não é a mídia golpista, não é chinês. Então, é o diretor do principal e um dos principais mais importantes hospitais do interior de São Paulo, do país, né? Então, que esse ano todo a gente vai ter o reflexo desse vírus, não tem jeito. Se a população não adotar as medidas preventivas, a situação vai piorar e tudo vai ser pouco, tudo que eles estão fazendo, né, os órgãos de saúde, se a população não fizer a sua parte. O que o Fares falou vai mais ou menos de encontro com o que o Davi Wipp, o infectologista, que é o chefe e o coordenador do Comitê Estadual de Combate ao Coronavírus, o Wipp disse agora à tarde, que se continuar como está, a população indo para as ruas, principalmente capital, São Paulo, onde o pessoal já não está mais respeitando aí o isolamento, que em um mês, palavras do Wipp, em um mês teremos grandes dificuldades no sistema de saúde aí, que o sistema público da capital já está quase no limite, assim como outras capitais, Belém, Ceará, né, a Fortaleza,
O Maranhão também está numa situação complicada, Manaus, como disse aí o Fares, então a população tem que fazer a sua parte. Bom, mudar um pouquinho de assunto, porque daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, teremos a 12ª sessão ordinária de 2020. E nós temos as informações aí com a jornalista Maria Estela Calças. A Câmara Municipal realiza nesta terça-feira, dia 5 de maio, a 12ª sessão ordinária de 2020. Na ordem do dia estão 2 projetos de resolução e 8 projetos de lei. Os projetos de resolução são de autoria da mesa diretora. Um, em segunda discussão, fixa o subsídio dos vereadores até 2024 em R$ 5.907,23. O outro, em primeira discussão, institui a medalha do mérito esportivo. Dos projetos de lei na ordem do dia, apenas um está em segunda discussão, o do vereador Jean Dornelas, que proíbe a nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha. Também estão na pauta os projetos de Zé da Academia, que trata das alterações realizadas no portal da transparência do município, e de Fábio Marcondes, que cria o programa Adote um Playground para crianças com deficiência. Renato Pupo é autor do projeto que prevê o retorno da Lei 11.880, revogada em 2019, que torna obrigatória a divulgação dos gastos relativos às publicidades, impressas ou digitais, da administração pública municipal direta e indireta. O projeto do presidente da Câmara, Paulo Paulera, que será votado pelos vereadores nesta sessão, altera a lei regulamentadora do serviço de mototáxi, ampliando o limite do prazo de fabricação do veículo para até 10 anos. Serão votados ainda o projeto de Jean Charles, que institui o Dia Municipal de Informação e Conscientização sobre Doenças Raras, a ser comemorado anualmente no último dia do mês de fevereiro, o de José Carlos Marinho, que trata da proibição do corte de água no município durante o período de 90 dias em virtude da pandemia da Covid-19. E, por último, o projeto de Pedro Roberto, que inclui no calendário oficial do município o evento Tulipa Vermelha. A sessão começa às 5 da tarde e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, pelo canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto, e também pela Rádio Educativa 106,7 FM. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então a pauta da ordem do dia de daqui a pouquinho, 5 horas, agora quase 4h30. Lembrando que só para reforçar, a sessão está fechada ao público, né, atendendo aí as orientações do Comitê Gestor para evitar aglomerações. Mas, como disse a Maristela, você confere aqui tudo ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Educativa, também pelo nosso site, riopreto.sp.leg.br. Lembrar também que os vereadores tomam todas as medidas aí de higiene e proteção, né? Máscaras, equipamentos, microfones individuais, o distanciamento entre eles, etc. E o vereador Marco Rilo, que está no grupo de risco, aí acima de 60 anos, com comorbidades, com doenças pré-existentes, ele participa remotamente por meio do Skype. E olha só, hoje é dia da higienização, Dia Mundial da Higienização, e o HB está fazendo uma campanha de conscientização sobre o método correto de higienizar as mãos, isso sempre, né? Mas principalmente agora, neste período aí de vírus altamente contagioso, e lavar corretamente as mãos é um dos meios, se não o mais eficiente, para evitar a transmissão e o contágio, não só de você, mas para outras pessoas. E a gente tem um vídeo aí de profissionais do hospital de base, enfermeiro e médico, ensinando o método correto de lavar as mãos. Vamos conferir. Bom dia, gente. Hoje, 5 de maio, Dia Mundial de Higienização das Mãos. Nunca antes a higiene das mãos foi tão importante. Nós estamos em época de pandemia pelo coronavírus e as mãos
podem ser um elemento de transmissão. Então é muito importante que a gente realize a higienização das mãos de forma adequada para nos protegermos e protegermos também os nossos pacientes. A Andréia vai nos mostrar como realizar a higienização das mãos com a técnica correta. Um gesto simples, 40, 60 segundos, a gente realiza a higienização das mãos e pode salvar, com esse ato, milhões de vidas. Salve vidas, higienize as mãos. Tá certo, tá aí o vídeo dos profissionais do HB ensinando a lavagem correta, lavar no meio dos dedos, a unha, a ponta dos dedos, o pulso, etc. E lembrar sempre do álcool em gel também, que é outro método importante aí de desinfecção e limpeza das mãos. Bom, apesar de estarmos aí no turbilhão da pandemia, a gente não pode descuidar de outras pragas, outras doenças aí que todos os anos são recorrentes, né? Como a dengue. O Aedes está aí, não é por causa do coronavírus que ele vai embora. E Rio Preto já tem mais de 3 mil casos, 3 mil notificações de casos de dengue, é bastante gente. Infelizmente, aí o corona é tão... Enfim, tem dado tantas manchetes que o pessoal até esquece que a dengue, que o mosquitinho está aí no ar. E a gente tem as informações aí, os casos, com a jornalista Thaís Machado. A Secretaria de Saúde de Rio Preto divulgou o balanço com os casos de dengue no município durante o mês de abril. Foram notificados 669 casos da doença, sendo 67 confirmados e 8 descartados. Outros 594 estão sendo investigados. Além disso, foram notificados 75 casos de Zika vírus, dos quais 71 já foram descartados e 2 seguem em investigação. Somando, outros 14 casos de chikungunya foram notificados. Destes, 12 descartados e 2 estão sendo investigados. A pandemia é grave, mas o coronavírus não é motivo para descuidarmos de casa. Vamos nos manter alertas contra o Aedes aegypti. Thaís Machado, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá aí, gente. A Thaís passou os dados de abril, mas eu tô com o balanço do ano aqui. Ó. Em todo 2020 já são confirmados 3.299 casos de dengue em Rio Preto. Então tá aí, 3.299 casos confirmados desde janeiro, né? No acumulado aí dos 4 meses, incluindo abril. Bom, e o governador João Dória decretou o uso obrigatório da máscara para todo o estado de São Paulo, para quem vai para a rua, seja caminhar, fazer qualquer coisa, obrigatório o uso da máscara. Em Rio Preto já estava obrigatório o uso desde o dia 27 de abril, para usuários do transporte coletivo, do terminal urbano e também para adentrar em estabelecimentos comerciais que estão abertos, como supermercados e farmácias. Mas agora a regra vale para tudo e para todo o estado. A gente tem informações com a jornalista Mariana Dyer. O
governo do estado de São Paulo publicou o decreto que obriga o uso de máscaras por todos os cidadãos a partir desta quinta-feira, dia 7 de maio. A regulamentação em cada município cabe às prefeituras municipais. Aqui em Rio Preto, a prefeitura informou que estuda a melhor maneira de regulamentar a fiscalização. E ressalta que no dia 15 de abril foi publicado o decreto municipal que já exige o uso de máscaras para todos os funcionários e clientes de estabelecimentos comerciais. Também desde o dia 27 de abril, o uso de máscaras é obrigatório no transporte público e no terminal urbano. Mais informações ao longo da nossa programação. Mariana Dair para a TV Câmara. Tá aí então as informações da Mariana, e a Prefeitura divulgou uma nota há pouco aqui que diz o seguinte: a Prefeitura de Rio Preto informa que, com base no decreto do governo do estado, que torna obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos, que vai orientar os riopretenses para que cumpram a determinação como forma de prevenção ao coronavírus. E, como disse a Mariana aí no boletim, estuda a melhor forma de aplicação do decreto, não estando descartado, inclusive, multa e, em casos aí de reincidência, em caso de insistência, até a condução da pessoa a uma delegacia. Isso não está na nota, mas o Dória falou isso há pouco aí na Folha de São Paulo. Abre aspas para o prefeito Edinho Araújo: neste momento é importante a conscientização de todos quanto ao uso da máscara. Nosso foco é educativo e acreditamos na adesão de todos, como ocorreu após o decreto do município que tornou obrigatório o uso de máscaras no transporte público e como condição para o acesso ao comércio. Fecha aspas para o prefeito Edinho Araújo. A Prefeitura informa que está fazendo a divulgação dessa medida nas mídias sociais e em peças publicitárias. Então, aí agora não é mais recomendação, orientação, é determinação usar a máscara para sair de casa. Falando na máscara, a gente tem mais um vídeo aí dos profissionais do hospital de base ensinando como manusear corretamente a máscara, inclusive quando você vai beber água, onde deve pôr ela, como tratar bem sua máscara para ela não ser também um agente de contaminação. E a gente vê que muita gente não sabe nem pôr a máscara, né? Inclusive o próprio ministro da Saúde, que teve em Manaus aí essa semana e se embananou todo lá para pôr a máscara. Vamos conferir o vídeo aí dos profissionais. Tudo bem, gente? E uma outra situação que muita gente pergunta é o que fazer com a máscara na hora que vai tomar um café, tomar uma água. Eu posso colocar essa máscara em qualquer lugar? Não, tá? A gente tem que imaginar que todo o ambiente pode estar contaminado com o coronavírus ou com qualquer outro vírus, com qualquer outro agente. Então é muito importante ter a segurança no manuseio da máscara. Primeira coisa que a gente faz: higiene de mãos. Pega o álcool gel ou lava a mão com água e sabão, tá? Higienizou direitinho, bonitinho, todas as etapas. Aí sim eu vou pegar a máscara, tá? Essa minha máscara é de cordão, então vou desamarrar ela aqui, tá? E boto ela sobre um papel toalha, um guardanapo, cobrindo. Pronto, terminei de manusear a máscara, higiene de mãos novamente, tá? Depois disso, e vocês veem que higienizar as mãos não tem nada de complicado. Eu posso fazer isso enquanto falo com vocês. 20, 30 segundinhos é suficiente. Acabei, tomo minha água. Tá aí então o médico aí ensinando como você usar a máscara na hora de comer, beber e depois pôr de novo, né? Lembrando que é pela orelha, não encostar na frente aqui na máscara. Bom, lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, você pode participar aqui com a gente, mandar sua mensagem. Temos aí o nosso WhatsApp, é o 991637905 e o 3214-7766. Bom, continuamos aí falando da quarentena, né, que tem gerado um estresse muito grande em todo o mundo, né? Principalmente pessoas que estão na linha de frente do combate à doença, profissionais de saúde, forças de segurança, assistência social, etc. O pessoal, além de ficar com medo de se contaminar, fica com medo de levar a doença
para dentro de casa e tem gerado um estresse muito grande. A gente tem visto aí notícias lamentáveis envolvendo principalmente policiais, que, enfim. E sobre isso a gente vai conversar com a psicóloga Mara Madureira. Vai falar um pouquinho sobre como lidar com esse estresse, se tem dicas aí para, enfim, para pensar um pouco em outra coisa, porque a gente só ouve falar do coronavírus e a Mara está aqui comigo no Skype. Mara, tudo bem? Me ouve? Tudo bem, ouço. Opa, legal. Obrigado por nos atender, viu, Mara? Eu que agradeço o convite. Então tá bom. Mara, queria que você falasse um pouquinho. Claro, o estresse é de todo mundo, né? Quem tem que ficar em casa, até quem tem que sair também para trabalhar, fica com receio de se contaminar, de levar para os filhos, para os pais. Como que as pessoas podem aliviar um pouco esse estresse? O que você daria e o que você fala para a gente? É muito importante lembrar que neste momento em que todo mundo está passando por essa dificuldade, especialmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, que as pessoas cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. E as dicas para cuidar disso é permanecer constantemente conectado com a família, reservar um tempo para o descanso, aceitar que as dificuldades, as tristezas e as tensões são naturais, isso não é nenhum sinal de fraqueza, de incompetência, mas um sinal de humanidade, principalmente neste momento que há uma sobrecarga de trabalho para estes profissionais. Ô Mara, pessoal tem... Bom, a gente tem visto aí, rede social tal, todo mundo apelando para alguma válvula de escape, seja bebida, ou comendo demais, ou bebendo demais, ou até tomando remédio. Isso parece não ser muito recomendado, né? Como escapar dessas muletas, vamos dizer assim? De forma nenhuma. Desde sempre, a humanidade sempre recorreu a abuso de medicamentos, abuso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Álcool, tabaco, outras drogas, como uma forma de alívio de tensão. Só que isso é prejudicial, porque no primeiro momento ela... Opa, perdemos o contato aí com a Mara. Vamos ver se o Israel consegue conectar rapidinho com ela aí. Porque enquanto isso a gente lembra alguns telefones aqui, que a gente tem sempre passado telefones importantes, tem o 0800 do SEMAI, vamos ver, a Mara voltou. Desculpa. Opa, caiu aí. Vamos lá, Mara. Vamos retomar então, você estava falando das muletas, né? Sim, e as pessoas acabam abusando de medicamentos, drogas lícitas ou ilícitas, como uma forma, uma tentativa de aliviar o estresse. Momentaneamente elas podem relaxar ou estimular, te dar mais energia para continuar trabalhando, só que o efeito rebote, ele é muito mais desastroso, porque a pessoa depois ela vai ter uma descompensação biológica, emocional, uma irritabilidade por conta do abuso dessas substâncias. Então é importante que as pessoas adquiram hábitos mais saudáveis, como fazer questão de ter uma jornada de sono adequada, alimentação saudável, dedicar um tempo para o lazer, para o entretenimento, esquecer um pouco do trabalho nas horas de folga e fazer coisas agradáveis, se permitir o descanso. Abuso de drogas sempre foi um problema e tanto as drogas medicamentosas como as drogas de abuso não são recomendáveis. Aliás, elas devem ser combatidas de todas as maneiras, especialmente as drogas de abuso. Agora, num estado extremo de sofrimento, aí sim, com prescrição e acompanhamento médico, a pessoa pode tomar um ansiolítico, ela pode, mas isso se for indicado, né? E quem pode fazer isso é só um médico mesmo, de preferência um psiquiatra. Ô Mara, questão de pessoal que está confinado, quem está respeitando, não tem melhor ou pior, mas é melhor você ter, numa hora dessa, estar sozinho, ou, de repente, você com 3, 4 pessoas de família, a gente vê que tem gente que não aguenta mais ficar em casa dividindo espaço ali com outras pessoas. Qual que é a melhor saída para isso?
Olha, Alexandre, algumas pessoas têm opções. Elas podem se dar o luxo de ficar só quando assim desejam. Outras não têm essa opção. Elas vivem numa casa, estão todos confinados ali. E a questão é entender que, por mais difícil que seja, esta é a recomendação das autoridades de saúde e devem ser cumpridas. Porque não tem como falar, eu estou de saco cheio dessa situação e partir para festa, para eventos, quando ela sabe que ela está colocando a vida dela e a de outras pessoas em risco. Né? Não é agradável essa condição, mas é o que nós podemos fazer agora. E quanto à convivência, é fundamental que a gente estique o nosso limite de tolerância, porque se conviver intimamente com os nossos é difícil, para eles também é difícil conviver conosco. A gente também não... Nós temos também nossos defeitos, as nossas imperfeições, e a família também tem que nos aturar. E quando a gente coloca um limite para a nossa intolerância, até onde eu vou permitir que a minha intolerância tome proporções exageradas no convívio, ou até onde eu vou simplesmente me afastar, me calar, se eu não consigo equilibrar neste momento a minha irritabilidade, a ansiedade, não se permita continuar uma discussão. Se a coisa chega num nível de discussão, cale-se, respire, se afaste, retome a conversa mais tarde, não alimente aquele momento de estresse, porque é um momento tenso para todo mundo, e pessoas confinadas no estado de tensão estão mais propensas a criar discórdia, desavenças, e tornando o clima ainda pior. Legal. Mara, falar um pouquinho de rede social, isso aí, a gente é amigo no Facebook, aí nas redes. Você recomenda rede social nesse momento? Porque a gente vê, parece que é mais discussão, o pessoal com ódio ali, né? Uma coisa que não dá para entender de onde vem tanta irritação. Parece que você fica mais nervoso de ficar nas redes sociais, vendo coisas que para você pode ser absurda ou não. Enfim, o que você recomenda de rede social? Olha, as redes sociais, elas podem ser perfeitamente usadas neste momento como uma estratégia de aproximação de pessoas queridas. Agora, aceitar a diferença sempre foi um grande desafio para a humanidade. Aceitar que o outro é diferente, pensa diferente, ideias que conflitam muitas vezes com a nossa, e ter essa elasticidade, essa complacência, né? Essa capacidade de suportar que o outro pensa diferente de mim, que o que ele expressa na rede social é a verdade dele. Eu não tenho necessariamente que acatar ou me revoltar com isso. Porém, se for insuportável a visualização de certos depoimentos, de certas falas, de certas postagens, afaste-se, bloqueia, silencia por um tempo. Você não é obrigado a conviver com uma situação que você não suporta, especialmente em rede social, que você tem a opção de se distanciar. Agora, o bom uso das redes sociais é para se manter conectado com os amigos, fazer reuniões, encontrar, pelo menos virtualmente, as pessoas que você ama. Agora, a questão da intolerância, essa polarização, esse ódio todo que a gente vê, tudo bem, a situação pode estar piorando ainda mais o estresse, mas isso não dá o direito de ninguém ser rude, grosseiro, mal educado com as pessoas. Ninguém é obrigado a suportar a tua falta de respeito. Não gosta? Não comenta. Sai de perto, se afaste. Né? Nós não podemos tirar das pessoas o direito que elas têm de expressar a opinião delas. Opinião, Alexandre, não ofensa, não agressão. A hora que parte para violência, para ofensa, aí é diferente. Mas elas postarem o que elas pensam, o que elas acreditam, é um direito que elas têm. Cada um acredita no que quer. Tá aí a palavra da Mara Madureira. Mara, falar de um assunto delicado, mas necessário. A gente perdeu no último dia, aí, na segunda-feira, o ator Flávio Migliasso. Infelizmente, ele se matou. A gente teve casos de policiais aí que também se mataram. Infelizmente, os casos vêm à tona, não tem jeito. Acontece, é da vida. Como amigos, familiares podem detectar eventuais casos de depressão? Como evitar que a pessoa chegue nesse ponto de atentar contra a própria vida? Olha, Alexandre, na maioria das vezes,
as pessoas com depressão, com ideações suicidas, elas dão sinais. E esses sinais é um distanciamento afetivo, elas falam que está com vontade de morrer, e o que a família fala muitas vezes, os amigos, quem estão próximos? Para com isso, você é uma pessoa bacana, você tem uma vida maravilhosa. Isso não ajuda. Este tipo de... é uma tentativa de apoio, de incentivo, mas isso não funciona. A melhor opção que nós temos é ouvir o que está te levando a ter esses pensamentos. Por que você está tendo essa visão? Né, esse negativismo todo, esse pessimismo em relação à vida, em relação ao futuro, encorajar essa pessoa a buscar ajuda. Sempre existe alguém, algum conselheiro em quem ela confia, um médico. Primeira coisa, procurar um profissional de saúde, um psiquiatra, romper com esse preconceito de achar que psiquiatra, que psicólogos são profissionais indicados para louco. Não, são para pessoas normais, que estão num processo de sofrimento, que estão vivenciando uma experiência que tem uma origem biológica, né? E a depressão precisa ser esclarecida, ela tem fator biológico. As questões ambientais, elas só agravam isso. Agora, é perfeitamente possível tratar a depressão com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico, e a família precisa estar atenta a esses sinais. Ao invés de refutar, não fala mais nisso, você é uma pessoa bacana, não, me fale mais sobre isso. Eu não tenho condição de ajudar, é muito difícil para eu ajudar uma pessoa da minha família nessa situação. Procure ajuda, procure um profissional, um amigo que possa falar sobre isso com esse indivíduo, que possa orientá-lo a procurar um médico, tomar um medicamento, claro que com prescrição médica, né? Ninguém deve se automedicar jamais, em hipótese alguma, mas procurar a orientação de um profissional, iniciar uma terapia. Às vezes a gente fala isso, fala assim, mas terapia é cara. Tá, mas existe, todas as faculdades de psicologia oferecem atendimento gratuito, toda a faculdade de psicologia tem clínica, escola, tudo supervisionado por professores. Agora, nesse momento de pandemia, muitos profissionais estão oferecendo trabalho voluntário online, não precisa ir até o consultório, você pode atender de forma remota. Então, é muito importante que as pessoas saibam onde existe ajuda e como acessar esses canais de apoio, de auxílio para quem está com depressão e com pensamentos de morte, de autoagressão. Tá aí, gente. A Mara Madureira, psicóloga, inclusive ela falou de voluntários, a psicóloga Tina Zampieri também falou aqui com a gente, se colocou à disposição aí para profissionais de saúde que desejem bater um papo, conversar. Ela está à disposição. Funciona, Mara, esse, vamos dizer, a teleconsulta aí com psicólogo, psiquiatra? Tem o mesmo efeito? Quebra o galho? Tem um efeito fantástico, Alexandre. A finalidade da terapia é um processo de ensino-aprendizagem. Você vai ter um profissional ali disponível, não está presencial. Eu acredito que esse encontro presencial ele tem uma carga positiva maior, mas isso não significa que um atendimento online seja menos efetivo. Ele tem sim a função de ajudar, e a questão é você ter um bom vínculo com essa pessoa. É o meio que nós temos agora, é como podemos atender essa demanda nesse momento, e temos excelentes resultados com essas técnicas. Sim, essa tecnologia possibilita esse ganho nesse momento, principalmente nesse momento crítico, né? Tá certo, Mara. Quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado, abordar algo que talvez tenha passado aí que você queira falar? Olha, Alexandre, quero dizer para todas as pessoas que estão em casa nesse momento, que estão trabalhando, que é um momento difícil para todo mundo, né? Nós temos que aceitar essa condição. Quanto menos a gente resistir a isso, mais a gente aceitar, sem pensar muito nas consequências. Nós não temos condição de fazer previsões para o futuro. Como vai ser? Vamos lidar com a realidade agora. Vamos lidar com o que nós temos neste momento. E neste momento nós temos que cuidar da saúde física e psicológica, da qualidade das relações familiares, para que a gente consiga sobreviver a esta crise e enfrentá-la da melhor forma possível, estar abastecido de energia física e psicológica para quando passar essa pandemia, a gente se reinventar. Somos todos dotados de um potencial criativo e num momento de crise, num tempo
crítico, né, num momento tão grave como esse, a nossa capacidade criativa ela tende a aflorar e nós precisamos explorar isso. Tá aí, gente, a psicóloga Mara Madureira falando aqui com a gente, dando dicas, refletindo um pouquinho esse momento com a gente. Obrigado, viu, Mara? Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigado pela Mara aí ter atendido a gente, se colocou, falou aí com a gente sobre esse momento complicado, principalmente para a cabeça das pessoas, né? Momento difícil. Bom, vamos agora sim lembrar os telefones aí, temos os contatos do SEMAI, 0800 77 06666, 24 horas o SEMAI atendendo aí problemas de abastecimento, vazamento de água. Questão do Conselho Tutelar, temos falado sempre aqui, aumento de violência doméstica, principalmente em mulheres nesse período da quarentena, até por isso tem a Guarda Municipal aí também, 153, e o 0800 da Saúde para você tirar dúvida a respeito do coronavírus, sintomas diagnósticos, 0800 7722 123. E, como sempre, os telefones aqui da TV Câmara para você fazer contato com a gente, o 3214-7766, e o nosso WhatsApp, o 99163-7905. Acho que não entrou o 0800 da Saúde aí, pedi só para pôr, mas todo mundo já sabe, é o 0800-7722-123 aí na tela. Bom, e nesse período de pandemia, gente, muitas famílias, a gente já falou isso aqui, estão em situação ainda mais vulnerável, né? Já eram pessoas em situação de vulnerabilidade e com a crise aí a situação se agravou. E Rio Preto, por sorte, tem uma rede bastante grande de voluntários e em parceria com a Secretaria de Assistência Social, tem promovido a arrecadação de alimentos e outros itens. A gente tem as informações aí com a Mariana Dyer, que trouxe alguns canais para você, se quiser colaborar, ajudar, fique à vontade. E está aí, então, na tela, a reportagem da Mariana Dyer. Vamos lá. Entidades e grupos de voluntários se mobilizam para ajudar famílias carentes de Rio Preto. Um grupo de amigos criou uma vaquinha virtual para ajudar centenas de famílias que trabalham informalmente e estão sem recursos durante a pandemia. O objetivo é arrecadar dinheiro para a montagem de 250 kits de alimentos. Para fazer a doação é preciso acessar o site www.vaquinha.com.br, vaquinha com K, e buscar pela ID 1029442 da campanha SOS Rio Preto. A Associação de Beneficência Espírito Consolador, que ajuda há mais de 20 anos gestantes carentes de Rio Preto, também precisa de doações. Os voluntários estão arrecadando caixas de leite, alimentos não perecíveis, roupas, calçados, além de itens para enxoval dos bebês. Cada gestante atendida recebe um enxoval completo antes de ir para a maternidade. Quem quiser colaborar pode entrar em contato pelo telefone dos voluntários que estão aí na tela. E a Secretaria de Assistência Social também está colaborando com as famílias carentes durante a pandemia do novo coronavírus. No mês de abril, mais de 2.000 cestas básicas foram entregues para a população mais vulnerável. E a Secretaria recebe doações de empresas e pessoas que quiserem colaborar também. Podem ser alimentos para cestas básicas, itens de higiene, principalmente álcool gel e máscaras. As doações devem ser entregues na Defesa Civil, na rua Campos Sales, 1866, na Boa Vista. A Defesa Civil encaminha para a assistência social, que monta os kits e distribui para as famílias carentes. Mais informações ao longo da nossa programação. Mariana Dyer para a TV Câmara. Tá certo, tá aí. Então, se você quiser deixar as doações para assistência social, quem está recolhendo é lá a Defesa Civil, ali na Campos Sales, em frente à Praça da Caixa d'Água, ali em frente à Secretaria de Serviços Gerais. Colabore, eles recebem cesta básica, produtos não perecíveis, inclusive produtos de limpeza e higiene pessoal, que depois são entregues às famílias mais carentes do município, que são cadastradas e precisam aí dessa ajuda nesse momento difícil. Bom, é isso, gente. Encerramos então o informativo Coronavírus desta terça-feira. Contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, do controle mestre Fernando César
GC e produção de Renato Foque, Mariana Dair e Matheus Camargo, e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Logo na sequência agora, daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, você confere a 12ª sessão ordinária de 2020, que começa a partir das 5 horas da tarde. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá, um grande abraço.